Você já parou para pensar a quantidade de habilidade que um camelo possui? Ele pode parecer um animal gigante e desajeitado, né? Mas é um dos animais com as maiores habilidades do mundo. Só o fato dele armazenar água em uma espécie de bolsa dorsal já dá para perceber que ele é diferenciado na parada, né? Mas dentre tanto poder adaptativo, o que acontece se um camelo comer cobras venenosas por um longo período de tempo? O que essa exposição ao veneno causaria a esse animal? Você vai descobrir no vídeo de hoje que o camelo tá muito mais do que um único animal que consegue ficar muito tempo sem beber ou comer, viu? Vem comigo que você vai se surpreender no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Os camelos são grandes mamíferos terrestres comumente conhecidos pela sua notória corcova, né? Na prática, nós temos duas espécies principais de camelos pelo mundo, os dromedários e os bactrianos. Existiram também no passado as espécies gigas, externos, morelli e civalenses, porém elas já foram extintas. Proporcionalmente, os dromedários, marcados pela sua única corcova, são cerca de 90% de todos os membros da espécie, fazendo dos bactrianos uma minoria significativa, né? Só 10%. É que na realidade, família, esse segundo grupo está atualmente ameaçado de extinção. Isso tudo cerca de apenas 1000 indivíduos vivendo naturalmente em todo o mundo. Os demais desse grupo são protegidos pela nossa espécie e dificilmente serão apagados, porém eles já estão até passando a ser classificados quase como um outro tipo de bactrianos, uma vez que eles foram domesticados por um processo que durou milhões de anos desde que os primeiros povos humanos começaram a explorar os desertos. Então, com isso, a gente pode até dizer que são 3 espécies de camelos atualmente, né? Esses que foram domesticados contam com habilidades realmente poderosas, que foram selecionadas artificialmente em cima de todas as outras que os camelos já possuem no seu processo evolutivo natural. É sério, família, eu tenho certeza que você vai ficar muito impressionado se ver esse vídeo até o final, tá? Para começar, assim como nós humanos, os camelos são animais bem sociais, sendo que essa é uma característica marcante que está presente em ambas as espécies. Geralmente os bandos de camelos são compostos por grupos de cerca de 30 indivíduos, e entre eles há uma unidade familiar principal, em que está presente ali o macho dominante. Ah, um detalhe importante, camelos são tão na amizade que eles, ao contrário de muitas espécies, não disputam seus status por meio da força, mas na realidade pela capacidade do macho em gerar boas crias. Dessa forma, os mais valorizados são aqueles que fazem filhotes que sobrevivem com mais frequência. Meio que o garanhando o negócio, entendeu? Bom, desse modo, o macho acaba sendo escolhido pela quantidade de filhotes adultos que ele possui. Porém, família, apesar do seu senso de comunidade, os camelos não viajam em grupo, sendo exploradores solitários. Mas apesar disso, mesmo quando eles estão sozinhos, eles contam com uma coletânea de sons que indicam perigo ou pedindo socorro em diferentes intensidades. Assim, caso algum deles seja encurralado por predadores, o resto do bando apenas precisa dar a volta por outros caminhos. Por muito tempo, acreditava-se que a função das corcovas dos camelos fosse armazenar líquidos, para que eles pudessem acessar nos momentos em que, bom, não tinha água ali em nenhuma ocasião, né? Mas hoje, a gente sabe que apesar de haver água sim ali, ela está presente em pequena quantidade, uma vez que a maior parte do que há dentro de uma corcova é, na realidade, sabe o quê? Gordura. Com essa escolha evolutiva, os camelos são capazes de armazenar toda a gordura do seu corpo em um único ponto, evitando que eles tenham revestimento de gordura, que em nós humanos é chamado de tecido adiposo, também conhecido como a terceira camada da nossa pele. Sem a presença do tecido adiposo, os camelos evitam o isolamento térmico, algo que é muito bem-vindo pelos mamíferos em outras partes do mundo, principalmente por animais como os ursos, mas que nos desertos, né, família, vamos combinar, se torna uma verdadeira fonte de superaquecimento para o corpo e por consequência disso também causa desidratação. Então foi meio uma alternativa evolutiva de isolar gordura para que eles pudessem refrigerar melhor. Então só com a corcova eles não apenas evitam que passem mais calor, como também garantem uma reserva de gordura, permitindo que eles possam passar alguns dias além da conta sem encontrar recursos.
Eu imagino que seja até seguro afirmar que os camelos são a espécie que mais se adaptou à vida nos desertos de todas as opções, né? Isso porque seus corpos contam com vários elementos adaptativos que permitem que os camelos se sobressaiam como ninguém nesse clima inóspito. Por exemplo, família, seus olhos possuem adaptação que impede que a areia entre em contato com eles, mesmo que esteja ventando. Algo bem semelhante ao que as sobrancelhas humanas fazem com o suor da testa. Os seus lábios também contam com uma habilidade única, sendo bem grossos, o que permite que eles sejam capazes de mastigar cactos e outros alimentos espinhosos sem que eles sintam qualquer coisa com isso. É algo bem absurdo se você parar para pensar sobre, já que os cactos evoluíram esse sistema de defesa perfeito durante milhões de anos e foram aos camelos, deram umas dentadas e resolveram o problema, eles conseguem comer. Com isso, eles têm acesso a alimentos que outros animais podem acabar morrendo se tentar comer. O corpo deles também possui várias placas reforçadas, principalmente nos joelhos, peito e patas, que protegem a sua pele de queimaduras que poderiam ser causadas pela areia quente do deserto. Por conta dessas adaptações poderosas, os camelos se tornaram criaturas muito apreciadas pelos humanos, que tiveram interesse na sua domesticação. Na prática, família, os camelos são muito parecidos com os cavalos, mas construídos perfeitamente para a vida no deserto. Sem eles, a humanidade provavelmente nunca seria capaz de prevalecer e se expandir no deserto. O Egito dificilmente cresceria e a gente não teria o avanço dos povos mesopotâmicos, que foram, claro, essenciais para o desenvolvimento do conhecimento humano atual. Assim, meus queridos amigos, sem a ajuda dos camelos para relações comerciais e exploração, eu e você jamais estaríamos tendo a oportunidade que estamos tendo hoje de poder discutir sobre isso num vídeo. Olha que incrível, né? Então, se você é fã desse canal, deixa um comentário aí embaixo agradecendo os camelos, né? Afinal de contas, eles são muito importantes. Quer dizer, foram e continuam sendo. Em ambientes como o deserto, o mais apto não é aquele que é capaz de obter mais recursos, uma vez que a ideia de abundância nesses locais é um sonho muito distante, né? Assim, lá, as espécies mais adaptadas ao ambiente são aquelas que sabem aproveitar o máximo do pouco que possuem, e os camelos são perfeitos em fazer isso com os recursos mais escassos do deserto: a água. Seus corpos são extremamente eficientes para a preservação hídrica e na obtenção imediata de água. Primeiro, eles são capazes de regular a temperatura do corpo ao longo do dia inteiro, equilibrando com a do ambiente para que eles percam a menor quantidade de líquido possível. Isso, claro, durante aquelas tardes muito ensolaradas que um deserto deve ter, né? Deve, porque eu nunca estive em um. Então a gente sabe pela imagem, olha esse vídeo aí, com certeza você deve estar com calor só de ver, né? Bom, além disso, quando eles obtêm acesso à água, eles não precisam de muito tempo para garantir dias de hidratação, uma vez que eles são capazes de beber mais de 26 galões de água em menos de 10 minutos. A sua eficiência não para na hidratação, família, sendo que eles fazem uma dieta de aço de verdade, viu? Primeiro, eles não escolhem muito, se for comestível, eles estão jogando pra dentro, mesmo que o alimento tenha espinhos, né, como a gente já viu no caso dos cactos. Porém, sem sombra de dúvidas, o hábito alimentar mais estranho dessa espécie é o seu consumo de cobras venenosas. Ainda há muito estudo para serem feitos sobre esse fenômeno aí, porém, esse hábito é algo que é reconhecido neles pelos humanos desde que os camelos começaram a ser domesticados. Sempre que eles estão doentes, os camelos procuram por cobras venenosas para comer, e os seus organismos utilizam as substâncias para tratar das enfermidades. O mais curioso é que durante o processo, fluidos do corpo do camelo, principalmente as suas lágrimas, acabam se tornando medicinais. Isso pelo menos são o que as teorias dizem, né? E muitas pessoas utilizam aquilo ali para diversos tratamentos. Aliás, durante o processo, eles sentem muita sede e bebem quantidades absurdas de água, fazendo com que acabem chorando muito também, permitindo que as lágrimas possam ser coletadas a partir disso. É muito comum que pessoas que viajam muito pelo deserto façam esse ritual com seus camelos, uma vez ou outra, que sempre tenham lágrimas com eles, né, pelo menos. Isso porque, caso a pessoa seja atacada por uma cobra ou escorpião, colocar as lágrimas no ferimento fará com que a dor seja aliviada, pelo que eles falam. Além disso, o consumo direto delas ajudaria ali, em teoria, o organismo a combater agentes venenosos, isso caso a pessoa seja intoxicada. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado dele. E aí, você já se convenceu também que um camelo é um animal diferenciado? Deixa sua opinião aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço
e até a próxima. Valeu!